CTPod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou Ana Laura Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana, oi pessoal de casa, sejam bem-vindos então a mais um episódio da nossa 5ª temporada do CTPod. E hoje estamos com o nosso co-host Fernando. Oi Fer, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. E a gente vai conversar hoje com a Maria, que ela participou de um evento com a gente da ANR01, que a gente já comentou aqui no podcast. E eu queria que ela se apresentasse um pouquinho. Oi Maria, tudo bem? Olá, tudo bem vocês? Conte um pouquinho sobre você. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês pela equipe, vocês são demais, sempre apostos, a ajudar as empresas a crescer, isso a gente vê, nitidamente. Então, meu nome é Maria Penteado, eu sou gestora da Sudomed Medicina e Segurança do Trabalho, atuo há mais de 20 anos com Medicina e Segurança do Trabalho. Em Guarapuava eu estou há 10 anos com segurança no trabalho e há 5 anos eu estou com a Sudomed, que é uma franquia de Pato Branco. A gente fez um evento com vocês sobre a saúde mental no trabalho por conta da questão que mudou a NR01 ali, para que agora as empresas são obrigadas a trazer essas questões de saúde mental para o dia a dia das empresas, Como que foi para você essa participação no nosso meetup, de transmitir um pouquinho do conhecimento para as empresas e até acadêmicos de psicologia? Sim, eu digo assim que foi um evento leve, mas ao mesmo tempo de grande impacto, Até inclusive algumas pessoas relataram que foi um evento onde elas conseguiram tirar algumas dúvidas, que elas achavam que era alguma coisa de outro mundo, mas não é de outro mundo. Ali estavam empresários, pessoal da RH, contadores, pessoal da psicologia, estudantes principalmente, que eles estavam com bastante dúvida na parte da psicossocial. E eu falo assim, eu falei para eles no evento que eles são muito importantes, eles se tornam muito importantes para a empresa, porque é ali que a gente vai conseguir desenvolver toda aquela parte de NR1 ali, que é da avaliação da psicossocial, E foi muito bacana o nosso meetup porque ele gerou muitas conexões, A gente viu que tava todo mundo muito interessado, tava todo mundo muito preocupado, como você disse, que é um assunto que tá muito latente. E aí, como a Sudomed tem auxiliado as empresas, então, nessa questão sobre a NR1 e sobre o trabalho de vocês em geral, como é que vocês têm apoiado as empresas aqui de Guarapuava? Então, é uma coisa assim que, para nós, da segurança do trabalho não é novo. É uma coisa que a gente já bate bastante na tecla. Não adianta você ter documentos, você ter processos muito bem elaborados, sendo que você não tem uma equipe engajada e cuidar da saúde do trabalhador. A Sudomed, ela exatamente, ela está promovendo toda essa parte ali, fazendo um barulho grande ali para as empresas, para quê? Para elas conscientizem. Não é questão de valores, a gente fala assim, eu vou gastar mais, não se preocupe com isso. A gente quer auxiliar as empresas a que elas tenham um conhecimento dos funcionários que estão ali, das pessoas em si, Que antigamente a gente falava muito em processo. Hoje não, hoje mudou. Antes vem a equipe, as pessoas antes de processos, Hoje tem que trabalhar muito essa parte de treinamentos, a gente também... Eu digo que a gente faz bastante parcerias em treinamentos para exatamente isso. Para o funcionário entender que ele é pertencente daquela empresa. Sem ele, a empresa não anda. Então, o dia que a gente fez ali nosso workshop, que a gente falou sobre, a gente fez a roda de conversa ali, eu vejo nítido a preocupação dos empresários em estar colocando essa parte ali para as empresas. Mas eu digo assim, confie na medicina do trabalho. Nós estamos à frente, a gente já consegue dar um apoio para eles sem precisar gastar, sem precisar agora pensar em valores, em dinheiro. Esse ano é o momento da gente, como foi prorrogado, esse ano vai ser o momento do quê? Da gente colocar em prática e ver o que dá certo, o que não dá certo. Então, não vou falar assim, eu vou cobrar um formulário para me entregar na tua empresa e vou cobrar isso, você vai pegar isso, pronto. Não é isso que a gente quer. A
A gente quer ver o que vai dar certo daqui a um ano para frente e o que não vai dar certo. Porque vai ter coisas que a gente vai ter que mudar, né? Então, assim, o pessoal tá com um pouco de medo ainda. Mas, assim, eu digo que vai ser uma coisa boa para eles e para nós e principalmente para os funcionários. Ainda falando um pouco sobre a NR1, com as mudanças, as atualizações, você acha que exige só uma mudança assim mais técnica, uma visão mais técnica nas empresas, ou pede também tipo, uma mudança cultural na forma como as empresas agem? Eu acredito que seja os dois, né? Primeiro, a parte técnica, tem que ter alguém ali para auxiliar, né? Como fazer, para não dar brechas. Porque tem pessoas que se aproveitam, talvez queiram se aproveitar disso. Então, sempre colocar, né, para a empresa, para que ela se sinta segura, né, e ela trazer essas informações para nós. Os funcionários também, eles têm que trazer essas informações para nós, para a gente fazer a avaliação. Aí todo mundo fala, mas não tem como fazer uma avaliação de risco psicossocial. Mas tem. Através de ferramentas, né, formulários, onde a gente entrega para o funcionário. Uma indústria, não tem condição de todo mundo preencher esse formulário, mas a gente vai pegar uma grande parte, né? A gente vai usar a parte estatística ali, a gente pega uma grande parte, vê o que está acontecendo e traz para a psicóloga. Ó, nessa empresa está acontecendo isso é a identificação do risco. Aí a gente vai ver, claro, que vai ser inseridos ali em documentos, tudo documentado, né? Como que vai ser. Mas a psicóloga, ela vai achar uma forma, né, um plano de ação para essa empresa ela tomar umas atitudes para a melhoria da empresa, né, em relação à NR. Então, eu digo assim, para o pessoal abrir as portas, né, a empresa abrir as portas para nós, contar o que realmente ela tem de problemas, porque a gente precisa resolver os problemas antes que tenha algum problema futuro às vezes um assédio moral ali que a empresa ela acaba não sendo notificada nada e acaba tendo que pagar rios de dinheiros ali por causa de uma ação trabalhista. E sobre o PGR, se você puder contar um pouquinho o que é e como que as empresas implementam e quais as dificuldades que elas têm na implementação. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Risco, né? É um programa. Então, assim, esse programa ele é implantado dentro da empresa. Como que ele é feito na prática, né? Eu vou falar assim de forma resumida. O técnico ele vai na empresa, ele vai fazer a avaliação do risco. Aqui tem risco ergonômico, ele vai levar um aparelhinho para medir ruído, luminosidade, temperatura. E ele vai ver ali quais os riscos que cada funcionário está exposto. Por exemplo, um administrativo, ele vai ter o risco da ergonomia. Dentro da ergonomia, pode ser ou não que tenha o psicossocial, né? E todas as funções têm ergonomia, né? Ou ele fica muito tempo em pé, ou ele tem muito tempo sentado. Então, sempre ele vai ter esse risco. Riscos de trabalho em altura, espaço confinado. Então, ele vai elaborar esse documento onde ele vai relatar ali. Ele está exposto àquele tipo de risco, quais os EPIs que deve ser feito, e depois é elaborado o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico Ocupacional. Ali ele vai dizer quais os exames que aquele funcionário tem que fazer e a periodicidade do exame. Então, assim, ele tem que fazer de cada um ano, e isso vai depender muito do médico do trabalho, né? Então, um documento, ele se baseia em outro. Daí tem um LTCAT, né, que é o laudo de condições ambientais do trabalho, que ele vai dizer se ele é insalubre ou não. Sim ou não. E quantos %, né, que ele é insalubre. Então, um documento, ele pega o outro. Por isso que eu digo, os 3 documentos, se a empresa tiver e ele seguir esses documentos, ele não vai ter problema futuro, porque ele sabe quais EPIs ele tem que usar, ele tem que fazer uma ordem de serviço onde ele... Até, inclusive, uma das coisas que a gente estava comentando na clínica, a gente também vai fazer, a gente vai ver se vai dar certo ali também, quando você vai fazer uma ordem de serviço, né? A gente vai colocar o trabalhador... Vai entrar o trabalhador ali numa função
auxiliar administrativo, né? Ali na ordem de serviço, ele vai receber a orientação, que ele está exposto ao risco ergonômico, talvez psicossocial, mas ali ele vai descrever toda a função dele e quais os riscos que ele está exposto. Ele vai assinar. Então, ele está ciente que ele está naquele ambiente que tem risco. Aí é que tá. O que a empresa vai fazer para conter esses riscos, né? Para diminuir. Ele vai comprar uma cadeira ergonomicamente correta, ele vai ter uma mesa correta. E, na psicossocial, ele está fazendo alguma coisa para isso? Como que vai ser feito, entende? Então, assim, é uma coisa, assim, muito ampla. Só que, assim, com a ajuda dos psicólogos, eu acredito que a gente vai conseguir levar isso adiante e eles sabem como fazer. E agora, indo além ali da questão da NR1, você falou muito sobre essa questão desses 3 documentos que são muito importantes, né? O PGR, o PMO, PCMSO e o LTCAT. E como a Sudomed oferece, então, esse suporte para as empresas para que elas possam se regularizar e para que elas tenham esse cuidado com o colaborador? Vocês auxiliam, né, no preenchimento desses documentos? Como é que vocês fazem esse trabalho? Isso. Quando a gente faz, vamos do princípio, né? Eu tenho uma empresa, tenho 10 colaboradores e preciso fazer esses documentos. A empresa ela entra em contato com a Sudomed, a gente pega pelo número de funcionários, grau de risco, CNPJ. Então a gente vê a atividade ali como que ela é. Aí a gente vai montar primeiro um orçamento, né? Primeiro a gente conversa com a empresa, com o que faz mais sentido para você, um treinamento talvez, como que é a atividade de vocês, né? Aí a empresa fala, a gente trabalha em altura, tem espaço confinado, ou a gente trabalha com químicos. Então, assim, já no orçamento a gente já consegue identificar quais os serviços que a gente pode oferecer para a empresa em um valor só, para o ano inteiro. Como que a gente faz? A gente tem todos os laudos de segurança, que é obrigatórios, isso deve ser feito. O treinamento, a gente vê que precisa ali de uma NR35, trabalho em altura, NR33, espaço confinado. Colocou no orçamento. Viu que são 10 funcionários. E eles, como a gente já tem, a médica ela já passa uma tabela de exames, por exemplo, e como eles trabalham em altura, a gente já tem uma tabela de exames. Trabalham em espaço confinado, já tem uma tabela de exames. Trabalham com químico, qual tipo de químico, a gente já tem a tabela. Então, no orçamento, a gente já coloca tudo isso. Então, para não ter futuras surpresas ali com valores, né? Então, a gente chega para a empresa e fala, olha, tá pronto o teu orçamento. Vamos sentar para nós conversar? Aí, geralmente, a gente marca uma reunião. Aí, a gente mostra, ó, a gente tá... Nesse pacote, a gente tá cobrando isso. Vai ficar R$20 por colaborador. Então, 20 vezes 10 vai dar 200. R$200 por mês você vai conseguir pagar por tudo esse serviço. Sem você se preocupar com alguma coisa. Então, eu acho que a Sudomed, ela consegue fazer esse diferencial para você saber quanto que você vai gastar por funcionário, quanto você vai gastar por mês e quanto você vai gastar por ano. Para não ter, igual eu falei, aquelas surpresas que chega assim, você precisa fazer os periódicos dos 10 funcionários esse mês. Nossa, minha conta vai subir um monte com a parte de segurança do trabalho. Não, a gente sabe que a gente tem, né, um fluxo de caixa, a empresa ela consegue organizar o fluxo de caixa dela até o final do ano, e ela sabe que ela vai gastar com segurança do trabalho aquilo lá. Isso vale muito para a construção civil, porque eles não colocam na ponta do lápis a segurança do trabalho. Aí, às vezes, precisa de um treinamento, que é em torno de 1.000, 1.500, eles veem aquela surpresa de pagar aquele treinamento. Então, a gente já consegue colocar num pacote só essa parte. A única coisa que a gente não consegue ainda mensurar nesse pacote é a parte da psicossocial. Que daí vai um plano de ação. E como que essa empresa vai fazer esse plano de ação, né? Esse não tem como. Porque também ela pode fazer com uma psicóloga que ela já conhece, ou tem contato, alguma coisa assim. Então, por isso que eu digo, o pessoal não se preocupe muito com essa parte da NR1 da psico. Né? Ela se preocupe em trazer empresas como nós, né, da medicina do trabalho, que tem várias aqui em Guarapuava, né? Eu não sei como é que é o trabalho das outras, né?
Mas eu digo por nós ali, a gente tá preparado para atender as empresas. Ó, você deve fazer isso, a gente vai orientar. Agora, se a empresa ela quiser ou não fazer, daí vai depender da empresa. E a Sudomed já foi nossa parceira aqui do Parque Tecnológico na realização do Startup Weekend, né? Então a gente vê que vocês estão engajados nessas outras causas, fizeram ali o meetup com a gente. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa importância que você vê da Sudomed estar aqui nesse ambiente, estar participando dessas ações em conjunto conosco, porque a gente vê que é uma abrangência muito grande, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas parcerias que a gente tem desenvolvido. Eu sou assim, ó, muito de contatos e ter pessoas perto pra gente. Eu acho que a gente não faz nada sozinho. A partir do momento que você me convida para fazer um podcast desse, ou uma palestra, ou eu convido vocês para ir até a clínica, fazer uma palestra, alguma coisa, isso é engajamento. Eu acho que assim, isso que a gente cresce. Eu digo, eu sou parceira de sindicatos, de associações comerciais, de vários municípios, inclusive, e eu acho que assim, a gente se ajuda muito nisso. Porque às vezes é uma coisa que eu não sei, você sabe, e você passa para mim, eu acabo conhecendo. Ou às vezes coisas que talvez a empresa não sabe, e eu passo lá no stand que eu tô lá e pergunto, como é que faz isso? Então assim, eu digo assim, ó, que hoje os eventos, eles me trouxeram muitos frutos. Quando se faz evento, a gente pensa assim, eu vou gastar um dinheirinho ali, mas é uma coisa assim que retorna, com certeza ele retorna, né? Então, nós participamos da Construtec esse ano, que foi maravilhoso, o pessoal, nossa, 10, eu digo que sim, foi cansativo, a gente trabalhou bastante, mas foi tudo, assim, feito com muito carinho, assim, e a gente fez muitos contatos, a gente conheceu muita gente nova, a gente conheceu produtos novos, fez amizades, fez parcerias. Então isso o evento ele traz assim uma coisa muito gratificante, né? Tanto acho que a realização pessoal e quanto a profissional também, eu acredito que dá bastante resultado. Perfeito. E você quer deixar algum contato, alguma coisa para o pessoal conversar com vocês, trocar essa ideia? Fique à vontade. Então, nós temos o site, né, que é o www.sudomed.com.br. Nós temos o Instagram, que é guarapuava.gpva. Agora não lembro. Sudomed.gpva. Nós temos o contato, né, que é telefone, que é o 36224876, né, que é o geral, e eles transferem para os setores ali. E assim, a gente sempre tá atento ali, se quiserem seguir ali a nossa página, sempre a gente tá com evento, a gente sempre tá fazendo alguma coisa diferente. Inclusive, a gente vai ter agora oratória. É uma dificuldade que as empresas elas têm, né? Às vezes um funcionário que ele não consegue se expressar, ou às vezes no telefone ele não consegue falar bem, ou não é uma coisa clara. Então a gente vai trazer essa parte que é o Marco Sidney agora, para ele é professor de oratório. Então eu acredito que vai ser também um diferencial que a gente tem com parcerias. E é isso que é legal, vai ter parceiros ali que eles podem falar 3 minutos ali, 5 minutos, que já fazem toda a diferença, né? Então eu digo, a segurança do trabalho não é só segurança do trabalho, né? Eu acredito que é parcerias também, onde a gente pode ajudar as outras empresas a evoluírem. Realmente capacitar todo mundo. Isso é a palavra, capacitar. Perfeito. Então, muito obrigada pela sua participação. Quando tiver novas atualizações que sejam interessantes para o mercado de trabalho, se quiser vir contar um pouquinho como que as pessoas podem estar atualizadas, fica à vontade, a gente está aberto aí. E obrigada, pessoal. Então, obrigada pessoal de casa, obrigada Maria pela sua presença. Esse foi mais um episódio do CT Pod, pessoal, então acompanhe a gente que vem muita novidade por aí. Até semana que vem. Tchau, tchau. CT Pod. Conhecimento, Tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Emily Franz. O CT Pod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br.
Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.